Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa que trata do que se faz de melhor em saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br. Nós temos espectadores no mundo, eu gosto de falar isso todo domingo, no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa, na África e no Brasil todo, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Assim que acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis é a empresa que trata de tudo o que se faz de tratamento para doenças neurológicas, neuropediatria, neurologia clínica, neurointervenção, neurocirurgia, capitaneada pelos irmãos Eric Pascoal e Fernando Pascoal. E o programa de hoje será uma reprise. Houve por muito tempo solicitação para a reprise desse programa a respeito de autismo. Autismo ligado à tela, a celular, à televisão, à tablet. O convidado vai nos falar tudo disso. Nós estamos reprisando esse programa a pedidos. O convidado é o Dr. Francisco Aurélio Soares de Brito Júnior. Francisco Soares. E ele vai nos falar tudo a respeito de autismo. Francisco, bem-vindo. O Francisco é médico cooperado da Unimed e teve a ideia brilhante de observar e descobrir o que se pode fazer para tratar o autismo. Então, Francisco, super obrigado. De nada, é um prazer enorme estar aqui. Eu que tenho que agradecer a oportunidade. O autismo é uma disfunção que se caracteriza basicamente por uma dificuldade de comunicação, alguns movimentos repetitivos que nós chamamos de estereotipias, atraso de fala, às vezes ausência de fala, a criança tem dificuldade de fixar o olhar e também tem dificuldades cognitivas de aprendizado. Então, esse conjunto de sintomas que, inicialmente, naqueles casos mais característicos, mais profundos, eram apenas a única situação caracterizada como autismo, passaram a se ampliar um pouco mais para crianças que não tinham aquele quadro tão característico, tão clássico, e por isso a gente deixou de chamar de autismo e passou a chamar de transtornos do espectro autista, que abrange todas as patologias que têm essa característica. No mesmo grupo de transtorno de neurodesenvolvimento, a gente tem também TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que, junto com o autismo, concentra maior número de pessoas com essa disfunção. Certo. Então, vamos falar agora. Você fez um projeto, você pessoalmente, que apresentou para a Unimed, e a Unimed abraçou e agora vai colocar em prática, de 1000 dias, o nome do projeto, eu estou lendo aqui porque é maravilhoso, 1000 dias sem tela. 1000 dias sem tela. Define e comenta o projeto todo para a gente. O projeto teve origem em função do grande aumento da incidência dos atrasos no neurodesenvolvimento, principalmente os transtornos de espectro autista e o déficit de atenção e hiperatividade. Quando eu formei, eram 1 para 500. Hoje, o CDC fala em 1 para 44. Então, em cada 44 crianças, a gente tem uma com o transtorno. Isso acarreta um prejuízo
social, emocional, de bem-estar muito grande para a sociedade. E, durante muito tempo, eu fiquei tentando descobrir um caminho para ajudar essas crianças, para ajudar essas famílias. Quando você ajuda a criança, você leva a família junto. E não encontrava um meio de chegar na criança, de ajudar, de conseguir a evolução. Observei uma ligação muito grande das crianças com as telas e comecei a acreditar que as telas poderiam ser um caminho para eu chegar na criança e ajudar ela a aprender, a desenvolver, a evoluir, a crescer. Mas toda a investigação que eu fiz em cima disso, buscando como usar, de que forma usar, me surpreendeu o fato de que eu não encontrei nenhuma citação positiva em relação à utilização tela, relacionado com tratamento, com evolução, com acompanhamento de autismo. Pelo contrário, as telas sempre apontavam para o outro lado. As crianças que usavam tela tinham prejuízo no neurodesenvolvimento, não desenvolviam adequadamente, não apresentavam de uma forma quase unânime atraso de fala, dificuldade de relacionamento, dificuldade cognitiva. E aí eu comecei a acreditar que a gente podia estar caminhando no sentido inverso. Ou seja, em vez de usar a tela, talvez se a gente tirasse a tela, a gente tivesse um resultado diferente, bem melhor. E comecei a aplicar isso com os meus pacientes dentro do consultório. E, para minha gratíssima surpresa, tive resultados maravilhosos, de crianças que vinham começando na sintomatologia do autismo e que apresentavam uma melhora do comportamento, da atenção, do olhar, da interação com os pais, simplesmente com uma retirada de tela que, às vezes, com 2 meses sim, de retirada de tela, você já tinha uma repercussão muito boa. E comecei a procurar trabalho nessa direção, e encontrei diversos trabalhos, comparando as crianças que eram expostas às telas, as crianças que não eram expostas às telas e a sintomatologia que essas crianças apresentavam. E encontrei, na grande maioria deles, uma correlação importante entre o uso de tela e a sintomatologia de atraso de fala, atraso de linguagem, é o mais importante dos sintomas que a gente encontra nessa situação: atraso de linguagem, dificuldade com o olhar, dificuldade de relacionamento, dificuldade cognitiva. Ora, o autismo é considerado uma disfunção não curável. Você contorna, você educa, você... No tratamento, na lida com a criança com autismo, você faz... O objetivo do tratamento é fazer com que ela se torne independente. Mas a patologia em si, ela continua, ela não deixa de existir. Então, quando eu comecei a observar a involução de sintomas muito sugestivos da evolução para o espectro do autismo, eu comecei a ficar cada vez mais animado. E, diante da pressão social, de casos precisando de apoio, de fonoaudiologia, de psicologia, de terapia ocupacional, principalmente, com sintomatologias todas assim iniciais, de um quadro que a maioria das vezes evoluía para um quadro de transtorno do espectro autista, eu me senti muito animado a propor que a gente passasse a não expor nossas crianças pequenas, nos primeiros 1000 dias de vida, até os 3 anos de idade, às telas. O objetivo dessa não exposição, a razão dessa não exposição, é que eu observei que quanto mais cedo a criança é exposta à tela, pior o resultado. Quanto mais tempo ela é exposta à tela, pior o resultado. Também é importante enfatizar que isso não é uma coisa unânime, não são todas as crianças que reagem do mesmo jeito. Todas serão prejudicadas, todas as crianças vão ter prejuízo com o uso de tela, as crianças abaixo de 3 anos. Mas as crianças que têm a propensão para o transtorno do espectro autista, que têm a genética, porque o autismo é uma doença que tem um componente genético importante, de até 70%, embora não seja considerada uma doença genética. Por quê? Porque a herança genética não é suficiente para garantir que aquele indivíduo vai ter a disfunção. É preciso que haja um gatilho ambiental, que até hoje ninguém determinou exatamente o que é, e que eu estou
ousando atribuir, pelo menos grande parte dos casos, ao uso precoce e indiscriminado de telas. Praticamente as crianças de hoje, todas elas são ligadas à tela do computador, à tela do celular, à tela do iPad, todas, né? É até uma maneira do pai deixar a criança quieta. E isso você chamou atenção demais. Todas as crianças praticamente estão nascendo e estão ficando com o celular na mão, em vez do pipo de antigamente. É uma coisa fantástica. Agora, no que tu falaste, o que me chamou muito a atenção foi essa incidência tremendamente aumentada de 1 para 44. Eu acho que pouca gente sabe disso em termos de sociedade civil. Pouca gente sabe que 1 para 44 é uma prevalência muito alta, muito alta. E lógico que nós temos praticamente a mesma época de faculdade, a gente vem notando que nos últimos anos essa prevalência tem aumentado demais. E essa chamada de atenção agora foi fantástica em termos disso. Agora, me fala uma coisa. Tu estás notando uma... E outra coisa que tu falaste é o lado genético, né? O lado genético é como se fosse diabetes. Se tu não ficar comendo açúcar, tu não desenvolve. Quer dizer, lembra daquelas histórias que a gente estudava de genética para diabetes? A mesma coisa de genética para o transtorno do espectro autista. E agora nós estamos quase em cima do primeiro horário da nossa primeira parte, mas comenta ainda o achado dessa prevalência, porque depois, assim que der o intervalo, eu quero que tu comente o que vocês têm feito para tratar, para melhorar bem, em termos bem práticos. Essa prevalência já se pensou em muitas possibilidades para justificar esse aumento. A gente observa, por exemplo, de 1970 a 2010, o aumento foi mais ou menos de 3 vezes. De lá para cá, a coisa vem aumentando de uma forma que realmente está deixando todo mundo estarrecido. E ninguém consegue uma explicação plausível. Já se aventou que poderia ser vacina, mudança de hábitos das mães durante o pré-natal, fumo, por exemplo, o tipo de parto, já se pensou num monte de coisa. E até agora ninguém conseguiu uma correlação satisfatória entre o aumento da incidência e esse agente externo. Então, a minha percepção é que o mais provável do que a gente vê hoje foi a maior coincidência, foi o aumento a evolução tecnológica, o aumento no número de telas nos nossos lares e o aumento concomitante da incidência dos casos de transtorno do espectro autista e de TDAH. Certo. Então, vamos continuar já tratando disso, Francisco. Por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa super informativa
com o Francisco Soares. Francisco, chamaste uma atenção agora enorme, e isso vai preocupar muita gente mesmo. Essa chamada de atenção foi total. A tecnologia do mundo pode estar aumentando a prevalência do transtorno de espectro autista. Isso é uma informação, eu acho que o mundo todo precisa saber o mais rápido possível. Francisco, primeira coisa, eu sei que você anda fazendo 1 milhão de palestras por aí, explicando isso em escolas e tudo mais. Comenta isso, comenta o convite da Sociedade Brasileira de Pediatria para falar a respeito e a pergunta do bloco, do bloco que eu estou falando, do nosso segundo bloco. O que fazer? O que fazer? Tá? É isso. Bom, antes de falar sobre o que fazer, eu vou dizer assim, o que está acontecendo dentro do projeto. Então, o Ministério Público já se manifestou favorável e quer ajudar. A Sociedade Brasileira de Pediatria, através da Sociedade Paraense de Pediatria, também estão querendo ajudar e são mais esforços. E, independente disso, a gente está trabalhando. Eu já fui em 4 escolas. 5 escolas já aderiram ao projeto. Em 4 delas eu já dei aula para os professores, 1h30 de aula que a gente fala, e o interesse tem sido maravilhoso, a aula tem se prolongado bastante, porque eles perguntam, querem saber como fazer, e a gente vai dando dicas de como abordar os pais, como explicar para os pais e como dar força para eles. Porque é muito difícil, qualquer pessoa que tem criança pequena sabe que é muito difícil você ocupar o tempo dessas crianças. Então, é muito cômodo para o pai, para a mãe, principalmente para o cuidador, babá, avó, a pessoa que fica de verdade com a criança, colocar a criança na tela. A tela tem uma ação dopaminérgica. A dopamina é a substância da recompensa. Então, quando você assiste tela, você recebe no teu cérebro uma dose de dopamina. A região do cérebro mais afetada é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal comanda o aprendizado, a linguagem, comanda o relacionamento social, comanda os nossos impulsos, impedindo que a gente tome atitudes que vão trazer algum prejuízo para a gente. Ele faz essa avaliação e, quando você coloca a criança na tela, você enche o córtex pré-frontal de dopamina, impedindo que ele receba outros estímulos. A criança fica isolada do mundo, recebendo exclusivamente o aporte de dopamina. Então, a criança fica bem, fica legal, fica tranquila. É interessante, às vezes, você está examinando uma criança, ela começa a chorar, a gritar, o pai vai escondido, às vezes, de mim, bota a tela por trás de mim ou do lado, e a criança parece que entra em alfa, imediatamente ela fica bem. Então, o tempo entre a visão da tela e a descarga de dopamina se mede em milissegundos. E esse uso contínuo, persistente, mesmo que não duradouro, da dopamina, cria no cérebro da criança uma expectativa da droga. A criança fica esperando aquela recompensa, aquela coisa boa. Então, ela fica ansiosa, ela fica com dificuldade de dormir, ela fica com dificuldade de aprendizado, ela dá muita preferência para a tela em relação ao ambiente que ela está vivendo. Então, uma queixa interessante, um casal chega no consultório, criança com 8 meses, e diz, olha, doutor, a gente está observando que ele não olha mais para a gente chega e ele, em vez de olhar para a gente e sorrir como ele fazia, ele continua olhando para a tela, para o celular ou para a televisão, e não olha para a gente. E a gente, conversando, pede, olha, para de usar a tela, para radicalmente. Por que tem que parar radicalmente? Ninguém consegue que uma pessoa dependente de alguma coisa, de bebida, por exemplo, pare de beber tomando um copo todo dia de bebida. Você tem que tirar, você tem que fazer com que o cérebro daquela criança esqueça a dopamina. Isso é meio complicado, porque no início, quando você tira a tela, em vez da criança melhorar, ela pode apresentar piora. E, às vezes, 1, 2 semanas de piora. Piora o comportamento, piora a interação, piora o sono. A criança come pior também, porque muitas delas dependem da tela para comer. Então, o impacto inicial é muito ruim. Em muitas famílias, quando percebe essa situação
e voltam à tela, e a criança acalma e fica aparentemente bem, ela volta à tela e desiste de tirar a tela de forma definitiva. E é preciso que você tire por um prazo mais longo, por 4, 8 semanas de preferência, para que você tenha a resposta. Eu ainda não tive nenhum caso, e já venho fazendo isso há cerca de 4 anos, em que um casal tenha tirado o filho da tela por 2 meses, como a gente propõe, e depois tenha querido voltar para a tela. Pelo menos, de imediato, não volta. Porque ver a criança melhorar, ver a criança interagir, ver a criança voltar a brincar com seus brinquedos, ver a criança se interessar por eles, prestar atenção, sorrir nas brincadeiras e nas conversas. E isso é uma recompensa que os pais têm que nada paga. Então, eles, quando conseguem manter a criança distante da tela por esse prazo, de 2 meses, de 5 a 8 semanas, eles já começam a perceber uma mudança tão significativa que eles mesmos se policiam e brigam, inclusive, com familiares para não permitir que a criança volte a usar a tela. Não é fácil, a gente reconhece que não é fácil. Então, às vezes o pai diz, mas como é que eu vou? Não consigo ir no sanitário se eu não botar a criança na tela. Coloque no chão, coloque no chiqueirinho, coloque em algum lugar que ela não tenha tela. O som não tem problema, coloque música, mas não coloque a criança na tela, porque mesmo exposições pequenas vão trazer prejuízo. É claro, eu tenho uma criança que fica na tela 3, 4, 5 horas por dia. Eu tiro e deixo só meia hora, ela vai melhorar. Ela vai melhorar muito, mas ela não vai ter o potencial máximo dela, o potencial cerebral máximo liberado para o aprendizado. Ela vai continuar refém daquela dopamina. Ela não vai conseguir esquecer aquilo. E o cérebro dela não vai ficar totalmente livre para receber os estímulos do que está em volta dela. Não tem nada melhor do que uma pessoa conversando, do que uma brincadeira, do que um sorriso, do que sentar no chão para fazer com que a criança aprenda. Certo. Muitos adultos acreditam que a tela é uma forma maravilhosa de ensinamento, de aprendizado. Tem algumas coisas que a tela pode ensinar, mas qualquer coisa que a tela possa ensinar, você ensina de uma forma muito melhor, mais duradoura, mais eficiente, conversando, estando do lado, brincando e falando com a criança. Certo. A utilização lúdica da tela é terrível. Você pode usar a tela para comunicação, por exemplo, ligar para o vovô e para a vovó, eu sempre falo, não é considerado uso de tela. Você usa para comunicação. Mas você usar a tela para deixar a criança distraída, não faça isso. Isso é muito ruim, vai trazer prejuízo para a criança e para a família toda. Francisco, agora me fala uma coisa que tá vindo na minha cabeça agora. Quando você fala em tela, todo mundo agora está pensando no celular e no tablet. E a TV também? A TV ela é mais usada do que o celular e o tablet para as crianças pequenas. E ela tem o mesmíssimo efeito. Não tem diferença nenhuma. Inclusive, a televisão em segundo plano, a criança está brincando, a televisão está ligada, isso também traz prejuízo. Também é ruim. Diminui a troca entre o adulto e a criança. E o que é pior, toda vez que a criança está na tela, 90% das vezes, assim, para ser exagerado, não chega a isso tudo, mas não tem um adulto com ela. Com certeza. E as crianças acima dos 1000 dias, como é que ficam com a tela? Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, todos recomendam que a tela seja tirada das crianças até os 2 anos. Eu estou estendendo esse prazo até os 3, porque as nossas crianças aqui no Brasil, todo mundo sabe, não é segredo de ninguém, usam tela muito antes dos 2 anos. Então, elas já têm o cérebro baleado, prejudicado pelo uso da tela. Então, eu preciso tirar a tela até os 3 anos para permitir uma recuperação, mesmo que não seja completa, parcial desse cérebro. Por que isso tem que acontecer até esse momento? Por causa da janela do aprendizado. Se você deixar passar os 3 anos de idade, você já não consegue um aprendizado no mesmo nível. Você já não consegue uma recuperação completa do cérebro dessa criança. Você precisa começar o mais cedo possível, inclusive quando você tem já um diagnóstico firmado, quanto mais cedo você inicia o tratamento, melhor o resultado, por causa da janela de aprendizado, por causa da plasticidade cerebral, que é maior até os 3 anos.
Certo. Depois dos 3 anos, vai ficando cada vez mais difícil você mexer na cabecinha das crianças. Fica mais fechado, a criança tem muito mais dificuldade de aprendizado. Eu tenho observado que mesmo meus pacientes maiores, quando retirados da tela, apresentam melhora no comportamento, na atenção, uma melhora global, mas não conseguem recuperar o potencial genético que eles tinham de desempenho intelectual, cerebral, depois dessa fase. Eles vão sempre ficar com um handicap, vão sempre precisar de um trabalho intenso para que eles possam se desempenhar de forma satisfatória a nível social. Perfeito. Você chamou a atenção, agora você disse tudo. Tá? Mesmo depois dos 3 anos, se puder diminuir, apesar de que as crianças hoje estão tendo aula com pandemia online, né? Então, é um sufoco. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a aula online. Uhum. A aula online, ela dura, digamos, 2 horas. Uhum. E a criança fica 6 na tela. Uhum. O que ela faz nas outras 4? É. Ninguém sabe, porque não acompanha, não fica do lado e a criança fica solta. Então, nós estamos tendo um problema muito grande com as crianças maiores também, com o uso de tela. Então, as crianças estão deixando de sair, deixando de fazer atividade física, deixando de interagir face a face para ficar por trás de uma tela, se comunicando atrás de uma tela, jogando, muito tempo jogando. E hoje a gente já tem, no CID-11 já vai constar um código para o vício do jogo eletrônico, considerado uma patologia, uma doença. Uma doença. Uma dependência, realmente. Ainda não tem o diagnóstico para a dependência da tela social, digamos assim, das redes sociais. Certo. Mas para jogo já tem, já vai sair no CID-11, Código Internacional de Doenças. O próximo que vai sair atualizado vai vir com esse diagnóstico. Perfeito. Francisco, considerações finais, amigo. O convite para a próxima já está feito, em breve você está de volta para falar como está o nosso projeto em termos de mundo, não é nem de Brasil. E dedica o programa. Eu quero dedicar esse programa aos pais das crianças que estão apresentando sinais de que podem desenvolver transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de atraso no desenvolvimento. E sugiro a eles, tirem seus bebês das telas e esperem uma evolução de 2 meses. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão ficar muito felizes com isso. É isso. Obrigado, Francisco. Super obrigado mesmo. Você deu uma informação que todo mundo estava precisando saber, né? Vindo de um pesquisador da área. Fantástico isso, fantástico. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E logo, logo você volta para explicar como está indo o projeto. Obrigado, amigão. Pessoal... Muito obrigado também. Então tá. Até logo. Pessoal, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. O programa, assim que acabar, está no YouTube. Obrigado, pessoal. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.